Olá, continuando com o nosso assunto sobre tropicalismo. Bom, revisando que o início do tropicalismo deu-se no terceiro Festival de Música Popular Brasileira, né? Antigamente era como se fosse o Festival de Verão, vamos colocar assim. Então era um show, era um festival que os cantores, os artistas iam para mostrar suas canções novas, suas músicas. E no ano do início do tropicalismo, os cantores trouxeram essa nova vertente, essa nova visão de música, de fazer arte, de fazer música. Né? Foi um festival de música popular da TV Record em 1967, que teve destaque para as apresentações de Caetano Veloso com a música Alegria, Alegria, e Gilberto Gil com Domingo no Parque. Esses dois foram os percussores do movimento do tropicalismo, né? Como se fossem... O movimento partiu de início através deles dois, né? Eles que foram os iniciantes do movimento, né? Começaram. E essas duas músicas são duas músicas importantíssimas para a história do tropicalismo, porque, como eu disse, elas foram as músicas que estavam no Festival de Música Popular Brasileira. Foram com elas duas que foram iniciados esse movimento e a cultura desse movimento de, de tropicalismo para a TV, né? Em 1967. A partir daí, desse festival, a gente teve um novo desenvolvimento, que a gente teve o desenrolar, digamos por assim, né? O desenrolar de todo o movimento. Então, durante um ano, além de mudanças na música popular, outros elementos culturais foram incorporados à cultura brasileira, como, por exemplo, o estilo das roupas, muito próximas à dos hippies, mas, ao mesmo tempo, com uma psicodelia e mistura de cores e tonalidades. Psicodelia era uma forma de trajar, uma forma de vestir, que veio do movimento hippie dos anos 50. E o tropicalismo, ele não era apenas um ritmo, né? Uma forma de fazer música. O tropicalismo era um conjunto de sensações, um conjunto de organização. Então, a gente podia definir o tropicalismo, o movimento da Tropicália, não só na forma como os artistas cantavam, mas também na forma como eles se vestiam, na forma como eles usavam o cabelo, nos acessórios que eles usavam, nos acessórios que eles iam para as canções e iam ao longo da vida mesmo. Se vocês colocarem Tropicália no Google Imagens, vocês vão ver as várias imagens dos discos, tudo muito colorido. O uso de cores, né, é bem pertinente. Diferente da Bossa Nova, que era aqueles tons mais frios, mais escuros, a Tropicália, ela aderia a essa escolha meio hippie mesmo, né? Tons fortes, tons pesados, tons coloridos, acessórios, bastante acessórios, cabelos black, né? Quem tinha o cabelo crespo usava o cabelo ouriçado. Quem não tinha o cabelo crespo usava aquele cabelo mais bagunçado mesmo, não era uma coisa muito certinha. Então, por fim, o movimento tropicalista termina com a prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Então, para quem não sabe, Caetano Veloso e Gilberto Gil já foram presos em 1968 pela ditadura militar. Em 1969, Caetano partiu para o exílio. O que era exílio? Então, na ditadura militar, quando você cometia qualquer crime considerado crime contra o governo, né? Como eu falei com vocês na videoaula anterior, que a Tropicália nasceu em meio ao tumulto do golpe de 64. Então, Getúlio Vargas tinha dado o golpe de 64, a ditadura militar estava
empregada. E dentro da ditadura militar a gente tinha algo chamado o AI-5, né? Que era o Ato Institucional número 5. O que era esse ato institucional? Era um ato que dizia como as pessoas deveriam se portar, como os artistas deveriam se comportar. Então, o artista que não poderia cantar coisas que fossem contra o governo ditatorial de Getúlio. E tudo isso Caetano e Gil faziam. Então, eles nas músicas, eles falavam sobre essa forma tirana do governo. E o que é que isso ocasionou? O exílio dos dois. Então, como eu disse a vocês que eles eram os fundadores, então Caetano partiu para o exílio, marcando definitivamente o fim ficou cortado aí, mas é o fim do movimento do Tropicália. Então, como eles eram os fundadores do movimento, eles eram os principais nomes do movimento, quando eles foram presos e Caetano exilado, o movimento acabou perdendo força. E aí foi finalizado, né? Acabou o movimento Tropicália por conta dessa prisão de Gil e de Caetano e por conta do exílio de Caetano. Eu não me recordo quanto tempo Caetano ficou preso, mas aí eu olho para vocês e digo na próxima aula. Bom, as músicas que mais se destacaram no movimento tropicalista e muitas, inclusive, ganharam os festivais de música da MPB, né, música popular brasileira, da TV Record, foram a Tropicália, em 1968. Tropicália é o nome de uma música também. Alegria, Alegria, que é de Caetano, em 1967. Atrás do Trio Elétrico. E É Proibido Proibir. Essa música, É Proibido Proibir, ela foi uma das músicas que gerou o estopim do exílio de Caetano, porque na música ele deixa bem claro que essa proibição feita pelo governo é inconstitucional. Então, Domingo no Parque, de 67, Aquele Abraço, de 68, de Gilberto Gil. São Paulo, Meu Amor, 1968. Parque Industrial, 1968, de Tom Zé. Não Identificado, 1969. Mamãe Coragem, 1968. Baby, 1968, da Gal Costa. Tropicália ou Pains and Sisters, 1968. Miserere Nobis, 1968. Bete Macumba, 1968. E Minha Menina, 1968, dos Mutantes. Então, essas foram as principais músicas, as que mais se destacaram. Não foram as únicas. Existiam milhares de músicas do movimento tropicalismo, mas essas foram as que mais se destacaram dentro dessa corrente, né? Foram as que participaram de festival, foram as músicas que ganharam prêmio, foram as músicas que tiveram maior êxito em relação ao alcance de pessoas. Então, elas foram, por isso que a gente diz que elas foram as músicas